Oi, gente, voltando por aqui para falar com vocês. Eu estou estudando, né, símbolos, como já disse, né, que eu venho estudando símbolos, arquétipos há algum tempo, né? Sabe o que é muito interessante e o que não deixa de surpreender? Apesar, né, da informação que está no coletivo comum, né, que é aquela informação que que nós compartilhamos uns com os outros, deve se levar em consideração, principalmente quando você for utilizar um símbolo ou um arquétipo, quando você for entrar em ressonância com um símbolo ou um arquétipo, a informação que o significado que tem para você, tá? Ouça sempre, compreenda, estude o que aquela simbologia tem significa para você. O que aquele arquétipo, qual a mensagem que aquele arquétipo traz para você, tá? Outra coisa que eu sempre indico e eu acho muito importante as pessoas perceber e valorizar é o seguinte: nós possuímos os 22 arquétipos principais na nossa supraconsciência, né? Nós temos esses 22 arquétipos, que é representado pelos 22 arcanos maiores do tarô, né? Nós já falamos sobre isso aqui também, né? E podemos viver uma dança com cada arquétipo desse todos os dias, em todos os tempos. Mas todos nós temos um arquétipo, né? Que é aquele arquétipo que a gente vive ele, sabe? Naturalmente, é o nosso arquétipo fixo, digamos assim, sabe? Tem alguns que é ligado ao arquétipo, né, ao arcano, né, regente do seu signo, né, aquele arcano que representa o seu signo. Eu sou Arianja. O arcano que representa o meu signo é o imperador, né? No tarô, o arcano maior é o imperador. E por incrível que pareça, todas as todos os aspectos, né, do imperador, eu identifico muito em mim o tempo todo, tá? Portanto, eu sempre estou de olho também nas possíveis sombras, tá? Que eu posso manifestar sobre a luz desse arquétipo. Porque eu reconheço essas sombras em mim, tá? Nós falamos sobre isso hoje no vídeo de hoje, que a gente falou sobre a imperatriz. Nós falamos sobre reconhecer as nossas sombras, tá? É muito importante você reconhecer as suas sombras. Porque entrar em negação, negar as sombras, não vai nos levar a lugar nenhum, porque elas são parte nossa. Então o que a gente faz? A gente reconhece e trabalha e integra essas sombras. Então eu sei que o imperador ele pode ser mandão, arrogante, tá? Impulsivo. Eu tenho todas essas sombras dentro de mim, tá? Arrogância, ser mandona, ser impulsiva. Antes, essas sombras me dominavam, literalmente, tá? Essas sombras me dominavam, eu era grosseira com as pessoas, tá? Aquela ideia que as pessoas têm de dizer, nossa, fulano fala na lata. Às vezes isso é falta de educação mesmo, tá, pessoal? É grosseria, né? Que a gente precisa usar a imperatriz e a sacerdotisa pra gente trazer amorosidade para as coisas, sabe? Porque existem verdades que elas não precisam ser ditas agora, tá? Às vezes você precisa só ouvir, oferecer para pessoas com amorosidade o seu afeto, a sua atenção e não dizer nada, porque vai chegar a hora que a pessoa, às vezes a pessoa nem está pedindo a opinião e a gente está dando a opinião para a pessoa.
né? A gente está dando, não está jogando a opinião em cima da pessoa, sabe? Então, é ser controlador. Eu sempre estou prestando atenção nisso, que essa impaciência, sabe? Todo esse fogo que rege esse signo. Gente, eu fico sempre muito de olho nisso, sabe? Quando eu vou tomar uma decisão, eu sempre, sabe? Eu sempre convido a grande a sacerdotisa para me ajudar, sabe? Para não tomar a decisão no ímpeto. Eu sempre vou, entre em contato com o meu lado yin, tá? Para não sempre tentando equilibrar essa energia, porque a minha energia ela é muito yang, tá? A minha energia é yang, a ação, sabe? Aquela coisa do fazer. E às vezes a gente precisa raciocinar, sabe? A gente precisa trazer uma ideia pro coração para saber se ela é boa ou não pra gente, sabe? Não é que existem ideias boas e ideias ruins. Só existe coisas que funcionam para mim e coisas que não funcionam tão bem para mim, né? Para não tomar, principalmente quando se trata de finanças, sabe? Eu fui uma pessoa que eu agi muito tempo por impulso, tá? Comprando mais do que o que eu podia pagar. Isso gerou uma bola de neve, uma situação extremamente que até esses dias a gente ainda estava saindo dessas bolas de neve, tá? Porque agia pelo ímpeto, sabe? Não prestava atenção, era no calor do momento. Às vezes eu comprava coisas que eu não precisava, sabe? Quando meu marido ia falar comigo, mas por que você comprou isso? Eu era arrogante, eu não queria ouvir, sabe? Então, assim, eu reconhecendo essas sombras minhas, ok, eu reconheço, são sombras minhas que eu tenho, eu preciso trabalhar isso. O que eu vou fazer? Eu vou integrar essa sombra, vou transmutar essas sombras, sabe? Vou começar a pensar um pouco mais antes de tomar qualquer decisão, sabe? Antes de dar a resposta para alguém, eu vou racionalizar, vou me colocar no lugar daquela pessoa. Uma das coisas que me ajudou muito a não ser grosseira com as outras pessoas foi me colocar no lugar da pessoa, sabe? Tá, ok. Se fosse eu que estivesse lá, eu ia gostar de ouvir isso que eu tenho para falar? Sabe? Quando a gente inverte os papéis, fica fácil, gente, da gente não tomar decisões que vai machucar outras pessoas. Então, eu aprendi isso assim, sabe? No meu dia a dia, eu comecei a praticar essas coisinhas, a me colocar no lugar do outro, sabe? A parar um pouco para raciocinar e perceber, poxa vida, essa pessoa está tendo essa atitude, mas eu também já tive essa atitude. Tá tudo certo, é caminho, sabe? É um caminho. Se a pessoa me pede ajuda, eu penso antes de eu falar qualquer coisa para a pessoa, para ajudar, para estender a minha mão para a pessoa, sabe? Porque muitas vezes tudo que a pessoa precisa é que a gente escuta. Você não precisa abrir a boca para falar nada. E eu aprendi isso foi praticando mesmo, na prática. Na prática, às vezes chegava pessoas para conversar comigo, a pessoa nervosa, agitada, com um problema, uma situação, né, que vinha trazendo ou na família ou no trabalho, não importa, a pessoa vinha para conversar comigo e eu praticava a escuta, sabe? Ficava ouvindo a pessoa. Ouvia com empatia, sem julgamentos, porque a gente aprende também a não julgar nada, não julgar decisões nenhuma. Tudo isso tá certo. Gente, eu penso, sabe, estudando muito sobre os símbolos, sobre arquétipo, cada vez mais eu percebo que tudo que a gente faz, tudo é caminho, sabe? Eu percebo cada vez mais que até as nossas sombras,
elas estão a trabalho da luz. Porque vai chegar a hora que você vai compreender tudo isso, sabe? E você vai entender que, olha, foi necessário. Porque eu entrei no caminho né, do autoconhecimento para resolver a minha bagunça financeira. Na verdade, eu só queria resolver minha bagunça financeira. E comecei a estudar. Então, assim, todos, né, sempre empurrando a gente para o autoconhecimento. Então, eu entrei nessa. Aí, por um certo tempo, eu me desliguei totalmente da matéria, sabe? Eu fiquei uma pessoa, como se diz, espiritualizada demais, sabe? Aquela pessoa que achava que tudo que eu precisava fazer era mentalizar e confiar que. Mas não. De repente eu comecei a pensar que eu não precisava de nada, sabe? E estando aqui na matéria, eu comecei a pensar, mas para que dinheiro? É tudo uma ilusão, que não sei o que tem. Mas espera aí, eu estou aqui, eu preciso viver, eu preciso pagar conta. Eu tenho família, tenho filhos, tenho obrigações que eu preciso arcar, tenho compromissos a honrar, sabe? Mas eu fiquei totalmente, sabe, fora de órbita, literalmente. Então aí é necessário o aterramento. Foi quando uma certa hora, né, a minha centelha, meus guias, meus mentores, eles mesmos me mostraram o caminho, sabe? Me mostraram o caminho para mim poder realizar por completo, me realizar por completo. Porque não adianta eu estar aqui achando que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas eu não sei lidar com a matéria, eu estou ignorando a matéria. Não tem como ignorarmos a matéria. Nós temos que olhar para isso. Nós temos que aprender a lidar com a matéria. Sabe? Porque a matéria também é espiritual. Tudo é espiritual, tudo. A planta é espiritual. Por exemplo, você tem uma plantinha em casa. Você tem uma plantinha em casa, ela precisa de água, ela precisa de adubo. Chega uma certa hora que ela exige um vasinho maior. Então você precisa aprender a lidar com tudo. E nessas horas, gente, é necessário que a gente faça coisas para nos aterrar. Comece a estudar finanças. Comece a reprogramar a sua mente em relação ao dinheiro. É necessário, é uma moeda de troca. Nós estamos aqui na matéria, precisamos dele, sabe? Ele também é um caminho, é um meio. Então, é necessário. Comece a trabalhar com plantas. As pessoas que têm a sacerdotisa, que vivem o aspecto da sacerdotisa, né, como um arquétipo fixo, precisa ter mais atenção nessa área também, colocar os pezinhos no chão, tá? Lidar, ir aterrando todos os dias alimentos, por exemplo, raízes, sabe? Beterraba, cenoura, mandioca, raízes em si, sabe? Que fica debaixo da terra, inhame, essas coisas. Consuma mais para você ir aterrando. Nós temos que nos utilizar. É claro, é óbvio, né? Mas a gente tem que ter o equilíbrio, gente. Tudo na vida é o equilíbrio, sabe? E estudando arquétipos, estudando o tarô, estudando os símbolos. A palavra-chave é essa, equilíbrio. Nem de mais uma coisa, nem outra. É o equilíbrio. A vida pede equilíbrio. Tudo no universo está em perfeita harmonia. Se tem algo que está desarmônico, logo se ajusta e volta para o equilíbrio, tá? Porque não dá para você, né, viver uma realidade na matéria, uma realidade tridimensional, né? Achando que não, você não precisa lidar com suas finanças, não, você não precisa lidar com o seu dia a dia. Você de repente não precisa lidar com as outras pessoas, sente que não precisa lidar com os outros, né? Se isola do mundo, né? E essa também é uma das características sombra que se manifesta à luz da sacerdotisa, tá?
Por isso a gente tem que estar sempre procurando esse equilíbrio, gente. E voltando pro caminho, sabe? Sempre a gente tem que olhar, opa, peraí, eu tô demais pra cá, peraí, deixa eu voltar. E alinhar, e alinhando. Por isso é necessário o autoconhecimento. Porque se você não sabe quem você é, não sabe o que você gosta, não sabe o que nem por que você está aqui, como que você vai conseguir identificar os seus bloqueios, identificar as suas sombras, né? Como que você vai conseguir identificar o seu padrão de crença para você, né, reprogramar esse padrão, tá? Como que você vai entender quando você está demais no ego, né? Agindo no ego mesmo. E quando você está em equilíbrio, se você não conhece nada disso. Por isso, a necessidade do autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento torna-se a ferramenta extremamente importante para a nossa evolução. Não dá para evoluir sem o autoconhecimento, sabe? Não dá, não tem como evoluir sem a gente primeiro conhecer quem somos, saber o que queremos, né? Conhecer o desejo da nossa alma, o que a minha alma quer, o que a minha alma deseja. Para a gente poder entrar em uma harmonia perfeita, um equilíbrio perfeito, né? Na nossa vida, com as nossas finanças, por exemplo. Para a gente estar nesse equilíbrio perfeito com as nossas finanças, a gente precisa encontrar aquilo que a gente realmente gosta de fazer, aquilo que traz prazer para nossa alma. Coisas que nós faríamos por diversão, sabe? E conseguir trazer isso para a matéria, tá? Trazer esse dom seu para a matéria, trabalhar, materializar, trabalhar com ele aqui e gerar renda para você, tá? Então, gente, é só um adendo que eu venho fazer para vocês, porque é incrível, tá? Eu sugiro que vocês que queiram, tá, gente? Que sentiram o chamado, que tudo tem uma hora certa, tudo tem um tempo certo, tá? Comece a estudar, a aprofundar mais nestes assuntos, que eu creio que você vai dar um salto incrível tá? Na sua vida, tá bom? Seja gentil com você, mas não seja lerdo, tá? Seja gentil, mas não seja aquela pessoa que que acaba cedendo por ser gentil demais com você. Tudo tem o tempo certo. E o universo tá lá colocando na sua cara, olha, o tempo é aqui e agora. Olha para isso. Você, não, deixa isso aí, vai se resolver no tempo certo. E não quer olhar. Seja gentil com você, tá? Mas não seja lerdo a ponto de não ver as coisas, tá? Veja o que você precisa ver. Faça o que for necessário para trazer para você o equilíbrio, tá bom? Gratidão, seres amados, gratidão, seres abençoados. Namastê. Vamos crescer juntos, meu povo.